Esses dias, divulguei nas minhas redes sociais um anúncio de um escritório de arquitetura ligeiramente conhecido aqui em Luanda. Ele está a recrutar um arquiteto sênior que tenha determinadas habilidades. Como todo qualquer escritório, como toda e qualquer empresa, ao recrutar, eles colocam as suas exigências, quais são as características desta pessoa que vai ser recrutada. Eu não vou dizer aqui a empresa, mas eu vou dizer mais ou menos quais são as exigências que eles colocaram. Primeiro, ele precisa ser licenciado ou mestre em arquitetura. Segundo, tem que ter uma experiência mínima de 5 anos. Terceiro, tem que ter domínio de determinados softwares. Provavelmente tu já conheces. Esses são AutoCAD, Corona Render, V-Ray, Revit, SketchUp, 3ds Max. Por outra, precisa estar inscrito na Ordem dos Arquitetos, precisa falar certos idiomas. Português, obviamente, é a nossa língua nacional, é obrigatório, e também precisa ter o inglês intermédio ou avançado. Uma das exigências foi autonomia e elevado sentido de responsabilidade, gestão eficaz de múltiplos projetos em simultâneo. Prontos. A questão não é necessariamente sobre esse anúncio que eu partilhei nas redes sociais, mas sim a reação que alguns colegas tiveram relativamente ao anúncio que fiz. A minha intenção a princípio era divulgar a outros arquitetos para que todo aquele que tivesse necessidade de mandar o seu currículo por estar precisando de emprego mandasse. Você sabe que eu sou instrutor de Lumion, atualmente também ensino inteligência artificial para arquitetura, então eu tenho um grupo no WhatsApp, tenho também muitos alunos que me seguem, acredito que muitos deles estariam dispostos a aderir a essa oportunidade. Mas eu tive uma sensação um pouco curiosa, porque eu tive a reação de 4 a 5 colegas que simplesmente me deixou a refletir. Quase todos eles, até parece que combinaram, manifestaram um sentido de indignação da maior parte desses escritórios que recrutam arquitetos e muitos deles recrutam quase todos os meses do ano. A percepção que eles me passaram é que boa parte desses escritórios exigem tanto dos seus profissionais, mas quando paramos para pensar quanto eles estão dispostos a pagar por estes profissionais, há um paradoxo muito grande. Parece um grande contraditório, porque repare o nível de exigência, por exemplo, que esse escritório apresentou para o seu possível contratado. A questão que se coloca: se tu apareceres nesse escritório sendo mestre ou licenciado, inscrito na Ordem dos Arquitetos, com essas habilidades todas, quanto é que esse escritório está disposto a pagar? E curiosamente, parece que alguns dos que se manifestaram passaram por esse escritório ou por escritórios parecidos e praticamente o posicionamento é o mesmo. Boa parte desses escritórios estão dispostos a contratar pessoas com um nível de excelência muito alto, mas que acabam pagando muito pouco. Talvez o que passa aqui é problema de gestão, ou talvez é um pouco falta de humildade de dono de certos escritórios. Uma colega partilhou a ideia seguinte: talvez esses escritórios o que precisam é contratar pessoas específicas em pontos-chave e o resto do serviço que não são extremamente necessário, que não precisam contratar funcionários que vão precisar pagar todos os meses, podem apenas terceirizar. Eu, por exemplo, conheço muitas pessoas que têm suas empresas e que trabalham com poucos funcionários ou às vezes trabalham elas mesmas, mas quando precisam, por exemplo, de uma atividade específica, imaginemos, por exemplo, que eles estão a desenvolver um projeto e precisam de redes técnicas do nível assim profissional, eles terceirizam algumas especialidades para pessoas que realmente têm habilidades para desenvolver aquele projeto e pagam pelo serviço. Só que esses escritórios todos, muitos deles contratam uma pilha de funcionários e acabam meio que catanando o salário de todo mundo e as pessoas nunca se sentem satisfeitas com o salário. É um pouco complicado porque normalmente o curso de arquitetura é extremamente caro e as pessoas que fazem o curso de arquitetura em condições normais esperam que quando irem para o mercado de trabalho, se quiserem trabalhar como autônomo, que encontrem uma quantidade de clientes suficientes para suprir as suas necessidades, ou talvez, se forem para trabalhar num escritório, que trabalhem num sítio que dignifique a eles com o seu salário. Só que isso não acontece nem num lado nem no outro, dependendo do meio em que fazes parte. E os escritórios parece que têm um problema muito sério de administração. Muitos deles acabam contratando várias vezes no mesmo ano, porque os funcionários, quando conhecem na profundidade a empresa e depois pelos salários que eles oferecem, em menos de
3, 2, 1 ano acabam saindo. E é engraçado que boa parte dos donos dos escritórios acabam ostentando uma vida ou uma imagem que não condiz com a realidade. Se tu conversares seriamente, de forma honesta com os funcionários, quase que nunca estão satisfeitos. Até tu podes dizer que os funcionários nunca estão satisfeitos, mas na verdade muitas das consequências de várias saídas dos funcionários nos escritórios tem muito a ver com a administração dos donos dos escritórios. Então talvez precisa se refletir em torno daquilo que são as práticas dos escritórios, daquilo que são as práticas dos arquitetos, donos de escritórios. Muitos deles precisam realmente estudar mais sobre administração, como gerir as finanças, principalmente as finanças da empresa, porque muitos deles acabam ostentando casas, carros, de certa maneira que não se justifica, e acabam sacrificando seus funcionários. Tiram fotos, metem nas redes sociais como se fosse uma família feliz, mas na verdade muitos dos funcionários andam extremamente insatisfeitos. Como eu disse há pouco tempo, talvez a solução de muitos escritórios seria demitir os seus funcionários e talvez contratá-los para trabalhos específicos, porque é muito triste a pessoa ficar de dia 1 até dia 30 num determinado escritório, sendo arquiteto, ganhando menos de 300 mil kwanzas. Sinceramente, não justifica. Muitas das atividades que nós fazemos nos escritórios podemos fazer nas nossas casas como autônomo. Se tu trabalhas, por exemplo, com renderização, tu podes receber certos trabalhos que fazes em 2, 3 dias no máximo e receber quase que a metade do salário de vários escritórios de arquitetura. Então, nós precisamos repensar a forma como nós vendemos nossos serviços, como também os donos de escritórios de arquitetura precisam pensar exatamente as suas práticas. Muitos deles precisam estudar muito sobre administração para serem mais honestos com aquilo que é a sua prática de negócios nos seus escritórios. Provavelmente com esse vídeo não consegui falar tudo o que eu gostaria de falar. Pode ser que tenhamos um segundo vídeo falando sobre este assunto. Coloca aqui nos comentários. Será que achas que os escritórios de arquitetura pagam muito mal? Será que achas que nós é que estamos com expectativa muito alta? Coloca aqui nos comentários, quero ouvir a tua opinião. Então, vemo-nos no próximo vídeo e tamo juntos.